Enquanto isso, seguem os esforços diplomáticos. Acontece agora uma reunião entre líderes europeus para discutir garantias de segurança para a Ucrânia em meio às negociações de um acordo de paz. Isso acontece depois do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Seguimos falando sobre esse assunto com a atualização de momento com o nosso analista Américo Martins. Américo, quando a gente fala sobre essas negociações e as discussões que acontecem nesse momento, o que a gente pode apontar como a principal preocupação de ucranianos e europeus nessas conversas para um acordo de paz? Carol, são duas as grandes preocupações neste momento dos europeus e dos ucranianos. Em primeiro lugar, ainda discutir, obviamente, as demandas do presidente russo Vladimir Putin. Isso está sendo deixado nas mãos diretamente do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele é que tem que discutir com a Rússia e decidir que tipo de concessão os ucranianos poderiam fazer aos russos e vice-versa, quando eles eventualmente se encontrarem. O presidente Donald Trump, inclusive, ontem ligou para o presidente Vladimir Putin e está tentando trabalhar para duas reuniões. Em primeiro lugar, uma reunião cara a cara do Putin com o Zelensky e uma segunda reunião que seriam dos dois líderes em guerra e também com a presença do Donald Trump. O problema é que o lado russo já começa a colocar água fria nessas discussões. Hoje, agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, deu uma entrevista para a mídia russa, dizendo que uma reunião desse tipo precisa ser muito bem planejada, muito bem organizada. Ela pode, claro, acontecer, mas tem que ser acertado nos mínimos detalhes, ou seja, é um código para dizer que os russos vão tentar atrasar isso o máximo possível. Mas tem um outro aspecto que é muito importante, que é uma reunião que está acontecendo agora, como você lembrou, dos líderes europeus para discutir as garantias que podem ser dadas para a Ucrânia no caso do fim da guerra ou de um cessar-fogo. Por que isso é importante e fundamental? Porque os europeus e os ucranianos temem que os russos eventualmente concordem com um cessar-fogo, por exemplo, ou até formalmente com o fim da guerra, mas continuem ameaçando não só a Ucrânia, mas outros países europeus com possíveis invasões militares, em especial, claro, a Ucrânia. Eles precisam de alguma garantia que o Kremlin, uma vez acertado um cessar-fogo, por exemplo, não volte a atacar de surpresa os ucranianos. E o que os europeus querem para tentar oferecer como garantia? A presença de tropas desses países ocidentais, desses países europeus, no território ucraniano. Essa coalizão europeia está sendo coordenada especialmente pelo primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Keir Starmer, também pelo presidente da França, Emmanuel Macron, com uma presença também forte dos alemães, do primeiro-ministro Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha. Eles estão agora, neste momento, inclusive também com Donald Tusk, que é o primeiro-ministro da Polônia, discutindo como eles fariam isso e como os Estados Unidos poderiam ajudar. Mas aqui também tem uma complicação muito importante, Carol, que é o seguinte: o Putin, em princípio, não quer países que fazem parte da OTAN com soldados no território ucraniano. Então é também uma outra discussão que vai ter que ser feita, mas os europeus e os americanos não conseguiram até agora sequer concordar em que garantias serão essas para a Ucrânia. No meio disso tudo, o presidente Donald Trump continua otimista aí com a possibilidade de acordo e também otimista com a possibilidade de fazer uma reunião entre os dois lados. Ele está dizendo que é possível fechar um acordo de longo prazo, não necessariamente só um cessar-fogo. Vamos ouvir um trechinho do que disse ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Well, we're going to work with Ukraine, we're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long-term. This is very long-term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia, we're going to work with Ukraine, and we're going to make sure it works. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. Foi uma resposta àquele posicionamento de Donald Trump de que quer um acordo de paz, não apenas um acordo de cessar-fogo. Mas líderes europeus, como falamos mais cedo, Américo, querem que aconteça esse cessar-fogo enquanto as negociações ocorrem. Por que essa divergência entre o que querem os líderes europeus e o que quer Donald Trump?
Os europeus querem esse cessar-fogo para que aí sim sejam iniciadas as discussões para um tratado de paz definitivo. O cessar-fogo é simplesmente uma cessação das hostilidades. As tropas continuam onde elas estão, só se comprometem a não atacar um lado ou ao outro. Isso daria tempo para os dois lados, inclusive, se rearmarem mais. É uma grande preocupação. E o acordo de paz definitivo daria fim à guerra, determinaria ali a retirada de soldados dos dois lados. Era um acordo mais definitivo. Por que os europeus estão tão focados nisso? Porque eles dizem que a Ucrânia não tem condições de negociar a paz se os seus cidadãos e as suas tropas estão sendo atacadas o tempo inteiro pelos russos, que eles estão sob intenso bombardeio e os russos continuam avançando. Então você não tem como discutir, por exemplo, aonde fazer eventualmente divisões de terras se os russos continuam atacando a Ucrânia. E na semana passada, eles mandaram exatamente essa mensagem para o Donald Trump antes da reunião dele com o presidente Vladimir Putin. E o Trump foi taxativo. Disse aos europeus que ele ia pedir o cessar-fogo, que ele concordava com eles. Tudo mudou justamente durante essa reunião no Alasca entre o Putin e o Trump. De alguma forma, o Putin convenceu o Trump de que não era necessário o cessar-fogo e o Trump passou a defender então que ele não ia exigir um cessar-fogo dos russos, mas queria focar num acordo final e definitivo. O Donald Trump tem muita pressa em acabar com essa guerra. Ele está pensando em ganhar um prêmio Nobel da Paz, ele prometeu acabar com essa guerra, ele não quer mais envolvimento direto nisso. Ele é o mais interessado em acabar urgentemente com a guerra. Claro, os ucranianos que estão sofrendo com isso também, mas ele quer acabar a qualquer preço com essa guerra, inclusive fazendo muitas concessões, se necessário, para os russos. Então, por isso essa divisão. Os europeus estão mais cautelosos. Eles sabem que os ucranianos vão ter uma chance melhor de fazer uma negociação mais favorável a eles se tiver um cessar-fogo. E o Trump quer simplesmente acabar com a guerra o mais rapidamente possível, a qualquer preço. Preço que os ucranianos vão pagar. Então, por isso, a divergência entre os dois lados, Carol.